Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Ao Lelê. Tá aí, que beleza, né? Nós chegamos ao ponto culminante do programa de hoje, né? O programa já está no ar já há 35 minutos, né? Mas nessa parte, é a parte que eu falo, chegamos ao ponto culminante, é o momento em que passamos a contar com o convidado do dia, né? E também valendo já também para o site avozdoespiritismo.com.br. Temos a alegria de receber em nossos estúdios aqui na Rádio Bandeirantes AM de Araçatuba, São Paulo, o Manolo Quesada. Vamos ouvir primeiramente os cumprimentos do Manolo. Ok, obrigado, Nelson. Boa tarde a todos. Uma alegria muito grande estar nesta região de Araçatuba e toda essa região que nós estamos fazendo nesta nossa jornada espírita. Que todos nós tenhamos uma tarde maravilhosa e que todos nós possamos aproveitar, particularmente eu, o que nós dissermos a partir de agora. Obrigado. Nós é que agradecemos, né, a USE, União da Sociedade Espírita Intermunicipal de Araçatuba, o programa e o site A Voz do Espiritismo, é que agradece a sua presença, tá, a sua participação na nossa região. Manolo Quesada também com a sua esposa, né? Sim, é Marli está sempre comigo. Nós caminhamos juntos aí por todos os lugares, vamos juntinhos. Eu estava até comentando aqui agora há pouco, né? Eu acompanho o seu trabalho assim, pela internet, né? Nunca assisti uma palestra assim, mas pelo que me consta, pelo que me falaram e pelo o que me consta na internet, são excelentes as suas palestras, né? E eu sempre vejo também, inclusive o Ismael Gobo mandou um abraço para você. Obrigado. Né? O Ismael Gobo mandou um abraço, falou, Nelson, você vê o Manolo, vou ver se eu consigo ir lá no Bezerra domingo de manhã. Trabalhador incansável, Ismael Gobo, viu? Muito bom. Mas já manda um abraço pro Manolo, né? Olha, muito alegre de tê-lo conosco em pensamento. E eu acompanho sempre, né? Eu recebo também os seus e-mails, né, com ciclos de palestras. E o Ismael publica, né, divulga, né, no Notícias do Movimento Espírita. Isso. Então eu estava até comentando aqui agora há pouco como que é intenso o seu trabalho na divulgação, ainda bem que a esposa acompanha, senão você não ficaria em casa. Imagina! Eu estava até comentando aqui que você, exemplo, né? Ciclo de palestras de Manolo Quesada, mês abril, um exemplo. Mas acontece em todos os meses, gente, tá? Então tá aí, praticamente todos os dias também, todos né? Os dias, praticamente todos os dias do mês. Eu até pensei comigo mesmo, pensei, a esposa, alguém deve acompanhar, a família deve acompanhar alguém da família, porque senão ele não para em casa, né? Eu dou uma pausa, né, Nelson, nos aniversários da família, a gente fica em casa, nos feriados mais tradicionais, né, como a Páscoa que está próxima agora. Então, ano, Natal, no dia de Páscoa eu não trabalho, no Natal, no Ano Novo, né? E no Carnaval também não. Ô Manolo, eu até já comentei aqui, nós temos um programa aqui também de segunda a sexta, bem curtinho, mas eu tenho aqui, a gente divulga, né? Divulga tudo que acontece no movimento espírita na nossa cidade, na nossa região. E inclusive eu até comentei, né, que da sua espontaneidade, que você passa assim ser bastante extrovertido, bastante alegre. Isso eu acho importante, né? Eu acho importante, né, o expositor espírita, né? Ter aquela alegria, aquela simpatia, porque às vezes o expositor chega, né? Lógico, cada um tem o seu jeito e tal, cada né? um tem sua maneira cada um de tem a ser. sua maneira, mas fica às vezes muito sisudo, fica esquisito, né? Fica esquisito. Fica esquisito. O pessoal costuma confundir, né, Nelson? Às vezes o pessoal muito dedicado ao trabalho, com certeza, mas nós podemos nos dedicar ao trabalho e ao mesmo tempo podemos também conversar com todo mundo, sorrir, falar de coisas alegres, buscar tirar de tudo que nos acontece alguma coisa boa, né? Sim, eu também procuro aqui no nosso programa, e a participação do convidado, eu procuro também ser o mais descontraído possível, sabe? E é muito melhor, não é? Muito melhor. Manolo, fala um pouquinho de você mora onde? Tem, que trabalho você faz exatamente? Tem livros, né, também? Tenho então, sim. Fala um pouquinho de você para nós. Vou falar, meu nome é Manolo Quesada, né?
Muitos falam Quesada, Quesada. também está certo, não Tá tem certo problema, está certo também, que usa mais a pronúncia espanhola, né? E na Espanha se fala Quesada, realmente, no Brasil Quesada, mas temos um colega da Bandeirantes de São Paulo também que chama... Eu até comentei que Quesada, esses ele tem um dias, sobrenome igual até ao comentei meu. que esses dias com o operador, será que não era parente do, Isso, do, não, do Quesada lá? isso não, não somos não. Não. Mas assim, né? Então o nome é Manolo Quesada, eu sou trabalhador de uma casa espírita em São Paulo chamada Seara Bendita, a Instituição Espírita, que foi a casa que me mostrou, que me possibilitou toda essa visão diferente, que eu fui católico durante muitos anos, tivemos alguns problemas e acabei, através da minha esposa, chegando na casa espírita, chegando na Seara Bendita. Aí a gente percebeu que realmente ali tinha um filão muito bom para que nós aproveitássemos. Qual é e a aí casa eu lá? comecei, A casa? Seara Bendita, Seara Bendita, Instituição Espírita, em São Paulo. São Paulo, no bairro do Campo Belo. A casa que me abriu as portas para a doutrina espírita, que me ofereceu as chances para que eu estudasse, para que eu aperfeiçoasse o conhecimento, e casa na qual eu trabalho até hoje. Trabalho às segundas-feiras com desobsessão e às quintas-feiras dando aula no curso básico de Espiritismo. Então é a casa que me abriu as portas realmente para essa doutrina maravilhosa. Tenho uma família grande, tenho 6 filhos, tenho 4 netas, né? E moramos em São Paulo. E tenho também 3 livros, 2 deles editados e esgotados. O primeiro chama Parceria, o segundo esgotou há pouco tempo, chama Desafios Familiares. E agora, entre abril e maio, nós lançaremos um novo livro chamado Vida, que mostra histórias assim de um avô conversando com suas netas, montando um painel do que pode ser a vida de qualquer um de nós, né? São pequenas histórias que retratam momentos do dia a dia, conversas entre um e outro, né? Nas suas palestras você traz esses livros? Trago sim, eu trago também DVDs, que nós temos palestras gravadas, inclusive, né? Me ligaram aqui durante a semana, antes que eu esqueça, você abordou ou vai abordar ainda assunto de depressão, acho que foi em Bilac, né? Depressão abordamos em Bilac. Abordamos lá. Eu citando aqui os temas das suas palestras, um ouvinte ligou aí durante a semana, pedindo se tem um CD então não tenho. DVD sobre a depressão. Então nós íamos gravar lá em Bilac, Nelson, porque é uma palestra realmente muito interessante. Só que na pressa de sair de casa eu acabei esquecendo o equipamento lá. E aí não foi possível. Vai ficar para uma próxima oportunidade, a gente grava e aí a gente coloca no nosso blog. E no blog também as pessoas podem pedir os DVDs. Essa ouvinte queria comprar, inclusive, para dar para uma outra pessoa que está com problema. Ela ouvindo aqui eu divulgando aqui o seu ciclo de palestras, né? Então ela pediu para ver contigo, agora eu tinha até esquecido, ver contigo se vai ter o CD, no caso, falando sobre depressão. Mas aí depois ela pode pegar pelo blog, né? Pode sim. O blog é www.manoloquezada.blogspot.com.br. Muito bom. Manolo Quesada, você falou há pouco que vocês lá na sua casa espírita, vocês fazem também um trabalho de desobsessão. Sim. Isso eu acho muito importante. Qual é o dia lá? O nosso aqui é na quinta, parece que você falou quinta também? Lá nós temos vários dias, né? Nós temos segundas, quartas, sextas-feiras. À tarde, a partir da 1h30, e à noite, a partir das 18h30. Sim, durante o dia e à noite também. E aos sábados, nós também temos esse mesmo trabalho a partir das 7h30 da manhã. Então, muitos dias para esse tipo de trabalho. Nós temos aqui também, eu faço parte do Centro Espírita Benedita Fernandes, né, do qual tem o Hospital Benedita Fernandes, o hospital psiquiátrico, né? Benedita Fernandes, aqui de Araçatuba, com 82 anos já, que Benedita Fernandes fundou esse hospital psiquiátrico aqui em Araçatuba, né? E eu faço parte lá do grupo mediúnico, né? Do Benedita Fernandes. E também as desobsessões dia de terça e quinta. E os dirigentes lá, eles procuram até bater um pouco mais sobre isso, sabe? A importância dos trabalhos de desobsessão. Né? É importante, porque a pessoa fala assim, poxa vida, mas não dá para a pessoa se cuidar? É claro que dá para ela se cuidar. Mas vamos entendê-los como se fôssemos nós, não é? Nós também muitas vezes precisamos de uma ajuda, de um fortalecimento,
E é esse o trabalho que é feito. Através da desobsessão, nós vamos fortalecendo o encarnado que aqui está, com seus problemas, com suas necessidades, e ao mesmo tempo vamos oferecendo também oportunidades de recuperação para o desencarnado, que talvez não saiba exatamente o que está fazendo, né? Com certeza. Nós, conversando aqui com você, em off, né? Qual assunto tal, achamos melhor, você me deixou à vontade. Eu não queria atrapalhar a palestra que você irá fazer ainda, né? Um assunto que você ainda vai falar. Mas eu achei bastante interessante o melindre na casa espírita. O melindre está em todos os lugares, em todas as religiões, em todos os templos. Mas vamos falar aqui da nossa doutrina espírita. Sim. Manolo, acho que você deve ter uma bagagem enorme sobre os melindres na casa espírita, né? Nem tanta bagagem, viu, Nelson? Eu não sou assim um trabalhador de muitos anos, não. Sou um espírita novo. No espiritismo, de idade um pouquinho mais velho, né? Mas na doutrina espírita eu sou mais novo. Eu realmente cheguei já depois dos 40 anos. Eu estou com 62, eu tenho de doutrina espírita perto de uns 18 anos, talvez, ou 17, 18 anos. Mas tem gente que às vezes tem 1 ano, 2, 3 de doutrina espírita e compreende, entende e explica, às vezes vivencia a doutrina muito mais de quem tem o famoso berço espírita. Né? Isso, cada um é cada um, né, Nelson? Temos que entender isso. E realmente o melindre, como você falou, está em todos os lugares da humanidade, né? Não tem como ser diferente. Um planeta de provas e expiações não vai comportar gente muito diferente em qualquer setor que seja. Faz parte do planeta. Então, o planeta de provas e expiações é realmente composto por uma humanidade ainda pouco desenvolvida, uma humanidade que tem muito ainda a aprender e uma humanidade que carrega com ela resquícios de encarnações passadas onde nós éramos muito piores. Então, quer dizer, não dá para nos transformarmos em espíritos muito elevados num planeta de provas e expiações. Nós temos o nosso caminhar. Alguns avançam mais rápido, outros avançam mais devagar, outros vêm assim quase que a passo de tartaruga, não é? Mas faz parte do nosso aprendizado. E o melindre? É um dos grandes vilões em todos os lugares que nós estejamos, seja na casa espírita, no templo evangélico, na igreja católica, enfim, em todos os lugares, no local de trabalho, na própria família. O melindre, ele se infiltra de uma maneira impressionante. Na família ali constituída mesmo, pai, mãe e filhos. E os parentes, então, muito mais. Mãe de Deus, a hora que você espalha um pouquinho, você sai do núcleo familiar, né? O núcleo celular. A hora que você sai do núcleo celular é uma loucura, porque basta ver um casamento, por exemplo. Um casamento é assim, você convida aquele primeiro laço, né? Os mais próximos, e a partir daí você vai convidando um ou outro dessa família mais afastada. E esses mais afastados acabam se sentindo assim melindrados, porque não foram lembrados, ou por isso, ou por aquilo. E mesmo dos mais próximos, muitas vezes a pessoa não entende os motivos que ocasionaram um determinado afastamento, deixa de convidar porque se sentiu melindrado, porque não aparece há muito tempo, esse tipo de coisas, não procurando ver o que acontece um com o outro. E o grande segredo para terminarmos o melindre é realmente nos colocarmos no lugar do outro. Por que aconteceu isso? Por que deixou de acontecer isso? Né? E aí nós vamos percebendo que podemos fazer melhor e que podemos ter, inclusive, atitudes melhores em relação a todos nós. Né? Com certeza. E em relação à doutrina espírita, né? Em relação ao melindre na casa espírita, a gente pode também, eu ouço muitas pessoas afirmando, no caso, que às vezes não foi um melindre, ou não foi porque eu quis e tal, foi influenciação espiritual e tal, né? A gente costuma jogar para os espíritos tudo. Eu falo que nós somos doidos para terceirizar, né? Nós somos doidos para terceirizar tudo. Então a gente terceiriza até isso. Tem muito dirigente também
que aproveita para mandar aqueles recadinhos mais duros, né? Menino de Foi Deus! O mentor que falou a mesma coisa. Então imagina, é claro que nós estamos, como diz Kardec, estamos imersos num mar de pensamentos e que somos influenciados por todos os lados, mas temos que entender que podemos parar, refletir, discernir sobre o que está acontecendo, para que nós não precisamos terceirizar, para entender que a culpa realmente é nossa. Se nós fomos influenciados, temos que entender que nós tomamos a atitude. Ninguém obriga a gente a tomar determinada atitude, nós tomamos porque queremos tomar, né? E no caso do melindre, é bem assim mesmo. Às vezes a pessoa procura se colocar como sendo quase que uma vítima da espiritualidade, né? Quando na verdade somos vítimas somente de nós mesmos, viu, Nelson? Não tem jeito não. E os espíritos muitas vezes levam a culpa, né? Levam a fama, né? Como diz o ditado, papagaio come milho e o periquito leva a fama, né, Nelson? Agora que eles tentam realmente claro desestabilizar. Sim, né? Claro que eles tentam desestabilizar, mas aí é o que você falou, né? Isso Depende mesmo. da pessoa, de nós encarnados, né? Sabermos, né, suportar esse assédio todo, né? Esse assédio todo, né? E usar sempre o bom senso, né, Manolo? Isso é importante. O bom senso, né, Nelson, é alguma coisa muito interessante. Porque assim como os níveis de evolução, cada um está no nível de evolução, né? Cada um também tem um bom senso. Olha que coisa interessante. Bom senso é individual. Então, nós tomamos, às vezes, atitudes baseadas no nosso bom senso. Quando, na verdade, nós deveríamos tomar atitudes baseadas no consenso. Que é o quê? Uma ampliação do bom senso. O bom senso deste, o bom senso daquele outro, o bom senso do diretor, o bom senso do dirigente, o bom senso daquele que tomou a tarefa para si, o bom senso daquele outro, para que todos nós pudéssemos consensualmente tomarmos atitudes melhores. Mas como a gente vai no nosso bom senso, então a gente às vezes toma atitudes impensadas e aí nós muitas vezes padecemos. Por quê? Porque deixamos para trás muitas vezes uma casa que nos ofereceu trabalho, uma casa que nos ofereceu ajuda, a troco de eu me senti mal, eu não me senti bem, não gostei do que fulano falou, percebe? Então esse tipo de coisa acontece. E é importante que nós usemos o bom senso, sim, mas que ampliemos esse bom senso para que ele se transforme num consenso, para que todos nós tenhamos uma posição boa em relação a tudo, uma posição que, se não agradar a todos, mantenha-os todos juntos, para que, através do discernimento, possamos compreender que foi a melhor decisão, que foi a decisão mais acertada, fazendo com que a equipe se transforme numa equipe forte, vigorosa, numa equipe que não se deixa abalar por disque-disque, por coisinhas assim, né, Nelson? Muito bom. Eu já fiz algumas colocações, agora eu gostaria de deixar os microfones mais à sua disposição para que você faça mais ou menos como você faz lá na palestra. Nelson, não se preocupe, porque eu gosto mesmo de ficar conversando, eu gosto de bater papo. Por quê? Porque às vezes a ideia que a gente tem sobre determinada coisa, a gente coloca tudo, né? Mas é importante também que a pessoa faça essas interferências, para que nós possamos, às vezes, até ampliar e muitas vezes chegar no ponto que a pessoa acha interessante, sabe, Nelson? Gostaria de dizer por que nós melindramos, né? O pessoal fala assim, Manolo, mas se o melindre é tão assim, por que a gente melindra? Porque nós já achamos que somos o máximo, Nelson. Então, o que acontece conosco? Nós fazemos o melhor serviço, nós fazemos a melhor palestra, nós damos o melhor passe, nós lavamos o chão da melhor maneira, nós varremos a sala da melhor maneira, nós ligamos o ventilador do melhor jeito que nós achamos. Isso nós achamos que somos os melhores. Por quê? Porque ainda temos dentro de nós um orgulho muito grande. Porque a gente só melindra porque ainda somos orgulhosos. Porque o melindre nada mais é do que uma extensão do orgulho manifestada na insatisfação que nós sentimos ao perceber que alguém não gostou do nosso jeito de fazer as coisas. Rapaz, aí a coisa pega, porque você fala assim, nossa, mas não gostou por quê? Aí fala, tá bom, não quero mais, como criança, né? Porque nós acabamos nos transformando em crianças, nitidamente. Só que nós
Quando nos transformamos em criança, não continuamos com o pensamento de criança. O pensamento de criança qual que é? Assim que brigou, passa 2, 3, 4, 5 minutos, imediatamente retoma a amizade. Isso é uma criança, mas nós pegamos só a parte ruim dessa criança que brigou. E nós brigamos, e às vezes nós abandonamos o centro, nós às vezes deixamos de conversar com pessoas que estão no nosso centro, e nós estamos falando do centro porque é o nosso foco, nós estamos num programa espírita, mas isso se reflete em todos os lugares, como nós já falamos. Então, pelo orgulho que nós temos ainda dentro de nós, nós melindramos. Por quê? Porque nos achamos o máximo, nós achamos assim tudo que nós fazemos de bom. E quem tem razão é eu que tenho razão, né? Isso, sempre, sempre. A razão está sempre conosco. Por isso que a gente vai embora, porque nós não conseguimos admitir que alguém pense diferente da gente. Poxa vida, nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Isso, nós deveríamos ter conosco isso. Nós não admitimos que o nosso companheiro tem falhas. Então, nós achamos que ele não pode errar. E interessante, nós também não gostamos que as pessoas nos apontem os nossos erros. E no planeta de provas e expiações, Nelson, não tem como nós não errarmos. Não tem como nós acertarmos 100%. Nós ainda estamos aprendendo. E o nosso método de aprendizado é exatamente esse, tentativa e erro. Ou seja, nós temos que ouvir um pouquinho mais o que Jesus disse, por exemplo, para o paralítico do tanque de Betesda e para a mulher adúltera. Olha que interessante, para os dois, depois da cura do paralítico do poço de Betesda e para a mulher adúltera que não havia sido condenada por ninguém, a proposta de Jesus foi a mesma. Assim que terminou tudo, assim que o paralítico começou a andar, um dia depois eles se reencontraram, e aí Jesus olhou para ele e falou assim: ah, você já está andando, que bom. E aí deu a sugestão, disse a ele: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E com a mulher adúltera foi a mesma coisa. Assim que o povo foi embora, jogaram as pedras no chão, porque realmente compreenderam que todos nós temos pecados, e vamos substituir a palavra pecados pela palavra erro, porque pecados literalmente não existem. Nós vamos substituir a palavra pecado pela palavra erro. E aí, quando ela vai saindo, Jesus pergunta: onde estão os que te agrediam? Ela diz: foram embora. E ele diz: alguém te condenou? Aí ela falou: não, ninguém me condenou. E aí ele diz para ela exatamente o que falou para o paralítico no poço de Betesda. Ele diz: vá e não peques mais. Ora, como nós sabemos que não existem penas eternas, como nós sabemos que não existe pecado, e o que existe simplesmente são ações que nós tomamos de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa evolução. Quando nós substituímos a palavra erro pela palavra, a palavra pecado pela palavra erro, nós vamos entender que Jesus, na verdade, nos quis dizer: vá e não erres mais. Num planeta de provas e expiações, é impossível não errarmos mais. E aí a gente fala: caramba, mas Jesus errou então. Nada, não errou nada. Ele nos propõe isso. Você erra, mas aprenda com o erro. À medida que você aprendeu com o erro, este erro você não comete mais, porque você já aprendeu. Aí você vai caminhar e lá na frente você vai ter a possibilidade de um novo aprendizado. Como é um novo aprendizado, muitas vezes nós vamos errar. E persistir às vezes no erro, né? Isso, se você persiste no erro, o que vai acontecer? Alguma coisa pior. Porque a primeira vez você ainda é inocente, na segunda vez que você errou o mesmo erro, você já sabia. E aí você fez porque gostou de ter feito. E aí a situação é outra. Então Jesus nos pede que nós caminhemos e aprendamos com os erros. Errou, aprendeu. Errou, aprendeu. Errou, aprendeu. E isso na nossa vida é muito difícil de colocar, Nelson. Por quê? Porque nós
vemos os outros assim e exigimos do outro, muitas vezes coisas que não exigimos de nós mesmos. Nós exigimos um trabalhador perfeito no centro espírita, quando nós ainda não somos tão perfeitos assim. Então, quando alguém diz pra gente que o nosso trabalho não foi bom, nós já partimos para essa coisa. Ou nós colocamos a espiritualidade como a grande causadora de tudo isso, ou então nós atribuímos a quem falou para a gente alguma desamizade, alguma coisa que ele tem contra nós próprios. Mas vamos pegar o trabalho do dirigente? Qual é o trabalho do dirigente? O trabalho do dirigente é fazer com que o centro espírita funcione da melhor maneira possível. O dirigente está lá exatamente para isso, para dirigir, para orientar, para falar, para pedir, muitas vezes para exigir até determinados trabalhos. E nós não gostamos muito disso, porque às vezes a visão do dirigente é diferente da nossa e ele nos pede coisas que nós achamos que não estão de acordo. Ora, tem que estar de acordo, porque nós estamos trabalhando no mesmo centro. A visão dele é uma, a nossa talvez seja outra, e aí entra o consenso. Vamos conversar, vamos bater papo, vamos ver o que aconteceu. Agora, quando o dirigente nos pede alguma coisa e nós simplesmente nos sentimos melindrados, aí é que está o erro. Por quê? Porque nós não conversamos com o dirigente. Nós não explicamos o trabalho para o dirigente. Nós não colocamos para o dirigente o nosso ponto de vista. E é só através da colocação do nosso ponto de vista que nós vamos fazer com que ele entenda melhor a nossa parte e fazer com que nós entendamos melhor a parte dele. A partir daí, nós podemos conversar. E quem sabe até o dirigente está errado. Exatamente. Porque o dirigente também não é infalível. Opa, como é que é isso? Percebeu? Mas se nós não falarmos, o que vai acontecer? A gente vai embora. Vai ficar melindrado, vai embora e não vai resolver nada. Não resolveu nada. E pior, né? Vai ficar se martirizando muito tempo. Por quê? Porque vai para um outro centro espírita. Vai procurar outro. Isso, vai procurar outro centro espírita, porque ninguém quer ficar sem trabalho. E o que vai acontecer no outro centro espírita? A mesma coisa. Provavelmente a mesma coisa, Nelson. Por quê? Porque vai chegar um momento que um determinado alguém vai falar, olha, isso daqui é assim. Aí você vai se melindrar de novo. Ah, menino, então, perceba. O problema somos nós, não é? Por quê? Que não colocamos o nosso ponto de vista, que não falamos com tranquilidade sobre o que nós gostaríamos, sobre o que nós estamos fazendo, como estamos desenvolvendo o trabalho, que não colocamos as coisas como nós gostaríamos que fossem, para que os outros nos entendam também. Então, se nós só ficarmos voltados para dentro de nós mesmos, nós vamos nos melindrar em todos os setores da vida, com todas as pessoas. O que acontece? O outro talvez não mude. Isso quer dizer que nós é que temos que mudar e mostrar que podemos também fazer alguma coisa diferente, né, Nelson? E é muito importante, que você citou, a conversa, né? E isso é fundamental. Porque às vezes o dirigente, nós vamos fazer assim, 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 tal, a pessoa não gosta, né? Acha que não está certo. Não, eu acho que é de uma outra forma. E às vezes se melindra, às vezes até se afasta do centro, sem essa conversa que você se referiu, né? Isso mesmo. E de contrapartida, de repente, se a pessoa não está de acordo, vai, conversa, como você citou. Chega num acordo, né? Lógico que vai prevalecer a determinação da direção, né? Okay. Do dirigente. Aí você opta, né? Se você continua naquela casa, né? Com o sistema em que a direção está implantando, está impondo, está determinando, ou se você procura uma outra casa. Isso mesmo. Né? E olha que interessante. Isso que você falou, nem sempre, de repente, o dirigente está certo. O dirigente está certo. E olha que interessante, Nelson, eu costumo falar para o pessoal, o diretor de uma casa espírita tem prazo determinado de validade. Que tem eleição. O certo é esse, né? Não é? O certo é esse. Não é verdade? Nós temos diretorias compostas, variando alguma coisa de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos. O que acontece? Na hora de se votar novamente, não fez uma boa gestão, vamos trocar. Por que não? Né? Podemos montar chapas, podemos fazer esse tipo de coisa, podemos mudar a diretoria. Por que não? Isso daí é possível, sim. Claro que
Isso demanda tempo, porque às vezes é só a nossa opinião. Eu acho que acontece pouco também acontece no Brasil. Pouco, no Brasil, sim. Né? E principalmente porque temos, particularmente, não nos grandes centros, mas nos centros menores, nós temos uma figura muito interessante que é aquele quase dono do centro, né? O dono. O dono do centro. No caso, o fundador, a família do fundador. Família do fundador, que vai levando assim aquele centro dentro daqueles parâmetros e não muda, esquecendo que o mundo mudou e mudou muito mesmo. Então, se nós não nos adaptarmos, se nós não trouxermos para o centro espírita essa visão mais ampla, nós não conseguiremos atrair o fator importantíssimo de renovação, que são os mais jovens. Se nós não trouxermos os mais jovens para o centro espírita, nós estaremos fadados ou a desaparecer em muitos centros, ou a continuarmos com aquelas coisas quase que dogmáticas, né? Isso não é bom para a doutrina, não. Ainda vou um pouquinho mais além, lá na base, lá na evangelização, né? Isso lá mesmo. Nas criancinhas, Isso né? mesmo. Que às vezes já pega o gosto pela doutrina, pela casa espírita, desde da mais tenra idade, Isso né? mesmo. Aí vem, passa pela mocidade espírita e será o Isso futuro mesmo. do espiritismo. É o futuro né, da Manolo? doutrina, não é? E veja que nós não nos preocupamos muito com eles. Com certeza. Nós não nos preocupamos muito. Por quê? Porque o pessoal costuma comentar, né? Manolo, a evasão de jovens é muito grande. E realmente é. Por quê? Porque quando nós estamos adolescentes, e todos nós fomos adolescentes, eu gosto de falar para o pessoal, nós esquecemos que fomos adolescentes. Então, como nós esquecemos que fomos adolescentes, nós não entendemos mais os adolescentes. E temos que... Mas a época hoje é outra. A época é outra. Hoje nós temos que montar aulas muito mais dinâmicas. Nós temos que oferecer um contato maior com o trabalho no centro espírita. Porque o que acontece normalmente é a mocidade ficar segregada um dia por semana, como um sábado, um domingo, ou sei lá, qualquer dia, e não colocamos os jovens trabalhando no dia a dia, desde que haja a possibilidade. E isso é importante, que esses jovens trabalhem no dia a dia do centro, para que eles também possam sentir-se importantes dentro da doutrina, dizendo, poxa, eu vou lá porque lá é bacana, o meu amigo vai na igreja, meu amigo vai no templo, eu vou no centro espírita, que é muito bacana, é muito legal, vou lá, participo, dou passe, tudo isso é claro com qualificação, né, Nelson? Temos que qualificá-los todos, mas dou passe, fecho a porta, recebo. Então, todo esse tipo de coisa é importante. Atrativos Claro. para o jovem, também a parte da cultura, né? Claro, a parte que da tem. música, Isso, né? oferecendo esse tipo de atividade, né, Nelson? É muito atrativos, importante. né? Claro. Tem muito centro que não gosta de música. A gente anda muito por aí e tem muito centro que não gosta de música. Tolera assim um coral só, mas uma Isso, banda, por exemplo, não, né? isso mesmo. Então, um coral é mesmo. sempre bem-vindo. E também, normalmente, muitos bons corais a gente vê por aí, Sim. mas a rapaziada, a moçada, tem uma outra visão de música, né? Tem corais que são muito bons, com elementos jovens e que fazem um tipo de música diferente. Agora, a maioria é mesmo aquela coisa assim mais uniforme, mas, por exemplo, como você fala, uma banda seja de rock, uma banda disso, uma banda daquilo, não é assim muito bem vista, né? A música mais pesada, né? Isso música mesmo. mais metaleira. Isso assim, mesmo. Né? E a verdade é que os nossos jovens têm que ser aproveitados da maneira como eles são hoje, não é? Dentro do respeito, dentro da disciplina, dentro de tudo, mas dando-lhes espaço para que eles possam fazer melhor. Sim, além de corais, né? Tem o solo, o violão, tem o teclado, né? O teclado onde pode, né? A música aí na casa espírita. Isso com mesmo. certeza. E, além de corais. Além né? de corais. E assim, né, nós vamos descobrindo que o orgulho é o grande vilão disso tudo. E é através do orgulho que nós nos melindramos. Por quê? Porque nós achamos sempre que o dirigente está errado, nós achamos sempre que o trabalhador está errado. Então, o que fazer para que isso deixe de existir? Eu acho impossível, mas que diminua o melindre. Primeira coisa que nós temos que fazer em relação ao melindre na casa espírita é mostrar de maneira muito clara
quais são os propósitos da casa espírita que nós estamos trabalhando, né? Colocar os nossos propósitos, os propósitos da casa espírita, para que todos saibam o que nós queremos. Porque também tem um problema muito sério, Nelson, que é o dirigente que não quer conflito na casa espírita. E nós sabemos que isso é impossível, porque os conflitos existem mesmo. Nós conversamos, nós falamos, mas temos que deixar tudo de maneira muito clara, para que todos saibam o que a casa espírita oferece e o que a casa espírita quer que nós façamos. Como eu falei, a diretoria muitas vezes tem data de validade, mas a casa espírita não. A casa espírita tem diretrizes e essas diretrizes precisam ser cumpridas. Agora, se eu cumpro a diretriz da casa espírita de uma maneira e você de outra, não quer dizer que nós estejamos errados. Os dois estão certos. O que mudou? A maneira como nós fizemos o trabalho. E isso é que tem que ser entendido pelo dirigente e pelo trabalhador também. Que nós podemos trabalhar juntos, mesmo que as nossas ideias sejam diferentes. Tudo que foi mostrado, se nós aceitamos, nós vamos levando, né? Isso é muito importante, porque uma pessoa, né, um frequentador, por exemplo, um trabalhador que não faça parte da diretoria da casa, ele tem todo o direito de pensar de uma forma diferente. Agora, se ele quer continuar na casa, acha importante aquela casa importante, acha que a sua participação ali é importante, ele tem que estar junto com as ideias da diretoria, né? Para não haver o melindre, para não atrapalhar, inclusive, o processo, né, de trabalho, né, o andamento das atividades daquela casa. Isso, né? Mesmo, porque tudo influencia, né, Nelson? O pessoal fala, a doutrina espírita é isso, a doutrina espírita é aquilo. E eu gosto muito de falar de Chico Xavier. Eita, é o exemplo máximo. É o exemplo máximo. O Chico Xavier, uma vez falaram para ele assim, nossa, mas a gente vê tanta coisa errada numa casa espírita. E o Chico Xavier foi muito categórico, ele falou, num planeta de provas e expiações, não tem santo, não tem gente 100%. É comum que isso aconteça mesmo. Agora, o que tem que ser feito? Conversar, ver o que está errado e acertar. Agora, sair da casa espírita melindrado, isso é a coisa mais fácil que tem, Nelson. Isso daí, além de não nos ajudar pessoalmente, também não ajuda a construção desse espiritismo que nós tanto queremos, não é? Então nós temos que entender que todos nós somos importantes na casa espírita. E mais do que importantes, todos nós temos que dar a nossa participação nessa questão da casa espírita. Com certeza. Você, no caso lá, a casa do qual você faz parte, você é um dos dirigentes também? Da não casa? Sou, não. Não. Atualmente não, mas já não, foi? Não, já fui. E é aquela passada de bola. Com certeza. Por isso que eu falo que o diretor tem data de validade. Lá nós temos eleições de 4 em 4 anos. O presidente tem direito a uma reeleição e mais nada. Percebendo? Ele vai trabalhar 8 anos. Tanto o diretor quanto a diretoria. Então, se você foi diretor em qualquer cargo, você foi diretor isso, diretor aquilo, 2 vezes, você não pode mais se candidatar ou vai ter que esperar um tempo para se candidatar novamente. Esse é um sistema bom, por quê? Porque areja. Areja. À medida que nós vamos envelhecendo, Nelson, isso daí não é nada contra a terceira idade, a quarta idade, a quinta idade, a sexta idade, nós vamos pensando mais lentamente. É natural do nosso corpo, não é verdade? Nós vamos tendo menos neurônios, nós vamos vendo a vida de uma outra forma. E nós temos que entender que vem vindo gente com tudo novinho. Novinho. Agora fala, Manolo vai botar o centro espírita só para a juventude? Nada. Não se montam equipes só com jovens. Não se montam. Isso é batata. Nós temos que ter gente jovem, sim, mas nós temos que ter também aquela sustentação que é dada só pela experiência. Então nós temos que ter equipes, temos que ter diretorias montadas com gente experiente, que vai dar o suporte necessário para que aquilo se realize, e nós vamos ter que ter gente nova para realizar o que a experiência diz que deve ser, e da maneira mais moderna possível. Percebe, Nelson? Então veja que o que nós
precisamos no centro espírita não é tirar, é agregar. Não é tirar quem está de mais idade, pelo contrário, são importantíssimos. Mas nós temos que trazer a juventude para que essa juventude, junto, possa transmitir, possa fazer alguma coisa mais importante, fazer alguma coisa que atraia mais pessoas para a casa espírita. Isso é literal. Isso é muito importante. Nós temos até informação, né, do plano espiritual que de uns anos para cá vem reencarnando espíritos inteligentíssimos, espíritos nem sempre evoluídos moralmente, infelizmente. Isso então, outro papo. Tem que ter outro cuidado, né? Tem que ter o cuidado. Mas aí é a hora, né, que se está interessado numa casa espírita, né, se esse espírito reencarnante chega a esse jovem, essa criança, e o jovem depois passa a vir a participar de uma casa espírita, ele tem que ser moldado, né? Tem que ser moldado pelos mais antigos, pelos mais... Ele tem que ter exemplo, Nelson. É a grande arma que nós temos. É o exemplo. Não adianta nós falarmos. O que nós temos que oferecer é exemplo. Atitudes coerentes com o que nós falamos. Nem sempre nós conseguimos. Isso é óbvio. Somos imperfeitos. Estamos a caminho da perfeição, né, Nelson? Mas dentro da nossa possibilidade, mostrar para essa garotada, mostrar para essa moçada que está chegando, que é possível ser espírita, sim. Que não é chato ser espírita. Que ser espírita é uma opção religiosa como qualquer outra opção. O que nós podemos fazer dentro do nosso centro. O que nós fazer no nosso centro coisas que nos tragam felicidade. Porque nós somos criados para quê? Nós somos criados para sermos felizes. Se nós fomos criados para sermos felizes, podemos transformar o nosso centro num grande motivo de felicidade para a gente. Não numa obrigação somente. Não no chegar às 7, sair às 8h30 e rápido. Não. Pelo contrário. Sentir prazer de estar lá dentro. Sentir prazer de chegar, de fazer a preparação, de oferecer o passe, de fazer uma palestra de 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, seja lá o que seja, e sair para conversar com amigos, conversar de vez em quando com as pessoas, nos reunirmos no centro em momentos fora do trabalho, em momentos de confraternização, sem motivo, simplesmente uma tarde do trabalhador, por exemplo, um chazinho, um bolinho, um cafezinho, um refrigerante, um bolo, um pastelzinho, tudo, não é? Para que nós possamos transformar o centro espírita num momento de alegria para a gente, de felicidade para a gente, durante o trabalho. Isso é importante. No centro que você faz parte lá, você falou o nome, esqueci. Seara Bendita, a instituição espírita. Seara Bendita. É um centro assim de porte, porque eu faço parte da USE e através desse programa eu estou em contato com todas as casas espíritas aqui de Araçatuba e da região também. Estou sempre em contato, né, com os dirigentes, com os frequentadores. Isso é importante. Porque eu sou distribuidor do Clube do Livro aqui em Araçatuba. Muito bom. Então Aliás, Nelson, essa é uma iniciativa brilhante, porque temos que oferecer livros literalmente para todos. São mais de 420 associados. Olha, né? Que bom. Eu mesmo que entrego, entendeu? Eu sou também o distribuidor da Revista Internacional de Espiritismo e do Jornal Clarim aqui em Araçatuba. Então, eu estou falando isso pelo fato de eu estar em contato físico mesmo com as pessoas, sabe? Não só com dirigentes, sim, como também com os frequentadores das casas espíritas. Então, sempre quando eu vou mencionar isso aqui na rádio, eu sempre falo o centro grande, o centro pequeno, eu quero dizer o espaço físico, né? O espaço físico. Porque existem centros enormes e existem centros pequenininhos. Sim, sim. Né? E eu estou no meio deles todos aí. Então, eu pergunto para você, pelo que você fala, o centro do qual você faz parte lá tem um espaço físico grande, né? Temos sim. Nós temos um espaço físico grande. Frequentadores também. Temos frequentadores assim de monte. Temos trabalhadores de monte, que isso é importante. Nós temos 3 unidades. Nós temos no Campo Belo 2, numa esquina e na outra esquina, na esquina da Demóstenes com a Barão de Jaceguai. Temos uma casa numa esquina e outra casa quase na esquina também. Muito grande em termos de espaço físico. E temos na Vila Missionária, que é uma parte da periferia de São Paulo. Temos lá uma unidade chamada Lar Meimei,
onde nós temos convênios com a prefeitura, onde nós também oferecemos cursos profissionalizantes, onde oferecemos cursos de formação também doutrinária. E nas unidades do Campo Belo, essa formação doutrinária é realizada assim para quase 4.500 alunos ao ano. Que beleza. Então veja que não é brincadeira, Nelson. Nós temos de trabalhadores, entre passistas, dirigentes, expositores, nós temos aproximadamente 2.500 trabalhadores também. Então veja. Que beleza, hein? É uma beleza mesmo, Nelson. É assim, uma das casas, não porque eu trabalhe lá, porque realmente eu sou muito pequeno. Mas tem muita gente boa, muita gente que trabalha com afinco, com vontade, com dedicação, fazendo com que a Seara Bendita seja hoje uma referência no Brasil, com certeza. É uma casa que, do ponto de vista do ensino, é uma das mais bem conceituadas no Brasil. Estamos em pé de igualdade com a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que tem cursos maravilhosos, também. E nós estamos, assim, muito próximos mesmo. Que beleza, eu pergunto isso porque quanto maior a entidade, quanto maior a casa, mais tem o problema do melindre, né? Porque é o maior número de pessoas, né? Isso mesmo. Melindre acontece também na minha casa, porque não tem como não acontecer. Mas aí é que tá, né? A determinação da diretoria para coibir. Nós deixamos assim, quando eu digo nós, a diretoria, né? Eu já fiz parte da diretoria, hoje não faço mais, faço parte apenas do Conselho Deliberativo. Mas nós deixávamos sempre muito claros a proposta da doutrina espírita, o que diz o estatuto a respeito de determinadas ações. Para quê? Para que o trabalhador e o dirigente tivessem exatamente a mesma possibilidade de saber. Porque se você vem com uma ideia e eu estou com outra, quem que vai decidir isso? Vamos ver o que diz o estatuto. E aí o estatuto é o grande eliminador do melindre. Por quê? Porque se está no estatuto, você não pode ir contra, você não pode fazer diferente, a menos que você mude o estatuto. E para mudar o estatuto tem uma série de prerrogativas, tem uma série de procedimentos. Né? Isso é muito importante, quer dizer que não é o que o presidente, por exemplo, determinar que vai acontecer, né? Existe uma diretoria, existe uma diretoria que vai trabalhar em cima do estatuto. Do estatuto. O estatuto é a nossa carta magna. Acabou. Então eu não posso fazer prevalecer a minha vontade. Eu posso oferecer diretrizes. As diretrizes estão onde? No estatuto. Percebeu? Então isso acaba com quase 100% do melindre. O que vai acontecer aí é um melindre pessoal. Como estamos numa casa espírita com muita gente ou com pouca gente, como somos seres humanos em evolução, temos nossos atritos, não é? E esses atritos acabam fazendo com que um ou outro se melindre e acabe abandonando. E depois retorna quando vem o raciocínio, né? Aí retorna. Isso acontece assim. Mas o básico é que nós tenhamos na casa espírita as diretrizes muito bem faladas, muito bem organizadas, um estatuto de fácil acesso. Todo mundo pode ver o estatuto da Seara Bendita, está no nosso site. Então você entrou ali, você vê, mas eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Está no estatuto, tem possibilidade física de ser feita, tem espaço para ser feito isso, e aí a gente conversa, né? Porque senão, como é que vai ser isso aí? Não é a palavra do dirigente, é o estatuto realmente que está por trás de tudo isso. Isso é muito importante. No caso, é bem rotativo. No caso, essa diretoria, né? Você falou, ela pode ser reeleita por mais 4 anos. Por mais 4 anos. Fica 8. 8 anos. É o sistema de governo nosso aqui também. A mesma coisa, Nelson. Mesma coisa. Então, a diretoria é eleita por um conselho, que agora estamos tratando de aumentar esse conselho para que a representatividade seja mais visível. Né? Inclusive abrindo essa parte para que assistidos, para que outros setores da Seara Bendita participem dessa eleição, ampliando esse número, tornando mais transparente a eleição. O que nós precisamos, Nelson, em todos os setores da nossa sociedade, é transparência. E isso
nós estamos fazendo lá. Muito bom. São 13 horas e 24 minutos, 13h24. Rapaz, que é isso? Já foi. A hora Menino boa. de Deus. A hora boa, né, Manolo? Infelizmente a hora voa realmente. E as horas boas, né? As horas boas passam muito rápido, né? E ao contrário, as ruins, né? O relógio parece que para, né? Parece que trava. Mas tem um segredinho, viu, Nelson? Faixa 1, tá, Rodrigo? Faixa 1. Então, infelizmente, é assim mesmo. As partes boas vão rápido. E as ruins, né? São demoradas. Né? Bom, gente, Manolo Quesada, ele já falou em Bilac, ele já falou em Birigui, ele falará hoje em Aracanguá. Isso, né? Às 19h30 lá em Aracanguá, na Rua Ferreirinha 120, né? Lá em Santo Antônio. Memória boa, hein, Nelson? Muito bom, muito bom. E eu divulgo sempre aqui as atividades das casas espíritas, né? Durante a semana eu divulgo as atividades das casas espíritas. Muito bom. E no de sábado também. Então, tem uns números que a gente tem aqui em mente. Né? Estará hoje à noite em Santo Antônio do Aracanguá, uma cidadezinha pequenininha, mas você vai gostar, vai ser muito bem recebido muito lá, bom, com certeza. Tenho certeza. Em Aracanguá hoje às 19h30, amanhã de manhã no Bezerra de Menezes, aqui na Rua Oscar Rodrigues Alves, 152, aqui no centro de Araçatuba, amanhã a partir das 9 da manhã. E também amanhã à noite ele estará em Jales ou em Auriflama? Agora Auriflama. Auriflama, né? Amanhã é Auriflama. Amanhã em Auriflama e segunda-feira em Jales. Tá aí, mesmo, então, o ciclo de palestras de Manolo Quesada já fechando a nossa região aqui. Depois eu até comentei isso que está na internet. Até comentei, depois já voltando para Grande São Paulo. Isso, né? Voltando para Grande São Paulo, Manolo Quesada. São 13 horas e 26 minutos. E eu quero deixar então os microfones da Rádio Bandeirantes, os microfones e as câmeras, olha, a câmera, né? do nosso A Voz do Espiritismo, o site avozdoespiritismo.com.br, para as suas despedidas, tá, Manolo? Para a sua despedida dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, eu deixo os microfones então à sua disposição. Depois a prece, tá? Ok. Agradecer a todos pelo carinho, agradecer a Voz do Espiritismo, a Bandeirantes, ao Nelson, ao Ricardinho, né, que nos ofereceu essa possibilidade, presidente da USE, e agradecer simplesmente porque não há coisa que nós façamos de melhor que não seja o agradecimento. Então agradecer todo esse povo, a técnica, maravilha, agradecer a Mardim, que está Rodrigo, aê Rodrigo! Agradecer todo esse povo pelas oportunidades que me foram oferecidas. E dizer a todos que continuo feliz com a doutrina espírita, alegre por poder fazer esse trabalho e que enquanto a gente puder fazer, a gente vai. E agora, para fechar, nós vamos, então, uma oração, uma prece rapidinha, né, Nelson? A prece de encerramento com Manolo Quesada. Ok, então vamos agradecendo as oportunidades que nos foram oferecidas neste dia. Vamos agradecendo aos nossos mentores individuais, a espiritualidade que nos acompanha com tanto carinho e desejando a todos neste instante que sejam atendidos em suas necessidades físicas, espirituais, intelectuais. Que nós possamos demonstrar a nossa fé através da melhora de cada um de nós. Que nós possamos, a partir de agora, mudar em relação ao que nós temos pensado, traduzindo em coisas melhores os nossos pensamentos. Que todos nós tenhamos uma semana abençoada e que possamos nos rever de vez em quando. Graças a Deus. E assim seja.